Ok. Bom, então. Pessoal, então tá. Então, continuando, então, onde nós tínhamos parado semana passada, que é o assunto 8, amostragem, tá? Recapitulando, assim, para que a gente consiga ter uma noção e não ficar tão perdido. A gente tinha visto tipos de amostra, como coletar a amostra, né? A gente viu, acho que 4 tipos de coleta de amostras diferentes, eu dei exemplos para vocês. E daí a aula encerrou quando a gente começou a falar do tamanho de uma amostra, né? Se aqui em Porto Alegre, que tem 1.400, 1.500 mais ou menos habitantes, o tamanho de uma amostra em relação ao Brasil, e daí alguém foi correndo lá e viu a população do Brasil, quanto é que teria que ser essa amostra. E daí eu ainda brinquei que não, que a diferença era pouquíssima da quantidade de pessoas. E vocês ficaram impressionados com isso. Quando eu ia começar a calcular, terminou o nosso tempo. Então, quais são os critérios que devem ser levados em consideração para calcular o número de uma amostra, tá? Então, assim, a amostra deve ter quantos? Deve ser coletada 200, 400, 500, 165. Quais são os critérios que fazem com que eu chegue nesse número? Tá? Primeiro, 2 coisas. O que eu estou calculando? Qual é a população que eu estou calculando? Então, isso é importante, porque a população, para a gente calcular a amostra, ela vai se dividir em 2 partes. A população chamada finita e a população chamada infinita. Infinita, neste caso, não significa que não tenha fim, significa que é um número grande. Então, se ela for finita, eu parto de um cálculo. Se ela for infinita, eu parto de outro cálculo. Outra coisa importante que eu tenho que levar em consideração é a margem de erro que eu quero ter. Tá? Então, a margem de erro que eu quero ter neste cálculo. A gente sabe que essa margem de erro vai aumentar ali o meu intervalo. Também tem que levar em consideração a minha confiança. Qual o nível de confiança que eu gostaria de ter neste levantamento? Então, já tem 3 critérios ali, né? Primeiro, se a população é finita ou infinita, eu já vou definir um número que vai separar esses 2. O nível de confiança, o percentual de erro que eu quero ter, tá? Não que eu queira errar propositalmente, o percentual de erro é a margem de erro que eu vou ter para fazer essa pesquisa aí, tá? Se essa pesquisa já foi feita anteriormente, então, se ela já foi feita anteriormente, eu posso me basear em dados anteriores, então eu posso ter um P e um Q baseado em dados anteriores, ou posso nunca ter feito essa pesquisa. Então, se eu nunca tiver feito essa pesquisa, o meu P e o meu Q, que é o percentual do sucesso e do insucesso, eu levo em consideração que seja 50% para cada um, tá? Porque nunca foi feita essa pesquisa, então, para que não seja tendencioso, eu ponho 0,5 para o sucesso e 0,5 para o insucesso. Caso essa pesquisa já tenha sido feita anteriormente, eu vou pegar o Q e o P de relevância dos dados anteriores, certo? Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa sobre o que as pessoas acham da utilização de máscara na pandemia. 90% das pessoas acham que é importante a utilização de máscara. 10% acham que não é. Se alguém quiser entrar aqui. 10% acham que não é importante a utilização de máscara. Opa! Sumi aqui, peraí, só um pouquinho. Vocês estão me vendo? Boa noite, professor. Oi, alguém está me vendo? Porque eu sumi para mim. Sim. Sim, estamos te vendo. Que bom que alguém... Porque eu virei um fantasma para mim mesma, eu estava ficando nervosa com isso. Bom, então, se por acaso eu tivesse um percentual assim, já tivesse feito essa pesquisa e quisesse refazer agora, então o que eu utilizaria para P? 0,9. 90% das pessoas acham importante a utilização de máscara. E para o meu Q, 0,1, que é os 10% que não achavam importante a utilização de máscara.
Na realidade, o que a gente tem visto? Que no início aí de toda essa pandemia, os hábitos das pessoas começaram a se modificar. Antigamente, assim, se tu pegar há 2 meses atrás, as pessoas não achavam que deveriam comprar álcool gel, nem que deveriam comprar máscara, nem que deveriam trocar o sapato na hora de entrar em sua residência, ou chegar em casa, tomar um banho e trocar toda a sua roupa. Hoje em dia, a gente viu o quê? As pessoas estão modificando os seus hábitos, tá? Então, essas pesquisas podem ser feitas semanalmente, a gente sempre vai ter um dado novo ou um percentual novo em tudo isso. Só um pouquinho. Eu estou com um problema aqui de conexão. Se por acaso eu cair, alguém me manda um WhatsApp. Ainda estamos vivendo. Que bom. Eu não consigo me enxergar. E agora no meio da tela tem alguma coisa aqui. Só um pouquinho, gente. Que coisa mais engraçadinha isso. Tá? Vocês estão me vendo? Sim, professor. Sim, professor. Menos eu. Eu perdi a tela da conexão aqui. Peraí. Acho que vai ter que inicializar a chamada. Não, foi. Eu consegui fechar. Aparecia uma coisinha para mim e eu não conseguia sair. Tentei fechar várias vezes e voltava. Agora tá tudo ok, né? Tá. Sei lá o que aconteceu. Tá tudo. Vocês estão me ouvindo e me vendo? Sim. Tá. Sim. Então tá, beleza. Bom, então ali no final da página 3, a gente tem assim, ó, tamanho de amostra. O tamanho de uma amostra depende dos seguintes fatores. Amplitude do universo ou população. Aquilo que eu disse, a população vai ser considerada finita ou infinita. Quem define isso é um número. Então, se tu está calculando e a população que tu vais tirar essa amostra é maior do que 100 mil, essa população é dita infinita. Se ela é menor do que 100 mil, ela é dita finita. Então, esse número 100 mil é um divisor de águas para que a gente consiga saber se a população é finita ou infinita, certo? Ficou claro aí? Mais gente querendo entrar. Ó, cada vez que alguém pede acesso, eu perco o controle. Bom. Nível de confiança estabelecido, erro de estimação e proporção da variável do universo, tá? Aí o que tem? Tem cada uma daquelas coisas escritas ali. O nível de confiança que eu já falei, a amplitude do universo ou da população que eu já falei. Aí vem uma tabelinha do Z crítico, e essa tabelinha do Z crítico, o que eu disse? Peraí. Tinha gente na sala de espera. Ela aumentou, né? Então, o meu Z crítico agora tem outros níveis de confiança ali. Antes era uma tabelinha com 3 valores, e agora eu botei uma tabela com 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Dupliquei essa tabela. Então, eu tenho uma tabela para nível de confiança de 68,2%, para 90%, para 95%, 94,44%, 99%, 99,74%.
Então, o meu nível de confiança, eu coloquei outros critérios. O erro de estimação, geralmente nós trabalhamos com erro de estimação com uma margem de 3 a 5%, tá? Maior do que 5% acaba desqualificando o meu levantamento estatístico, tá? Então, o ideal é que seja no máximo 5%, entre 3% e 5% está excelente ali. A proporção da variação do nível do universo, tá? Significa se eu já fiz ou não alguma pesquisa em relação a isso, que é o meu P e o meu Q. Então, a fórmula que eu tenho quando o universo é finito, universo finito significa que a minha população é menor que 100 mil. Certo? Então, tem uma população menor do que 100 mil. Quando tem uma população menor do que 100 mil, o cálculo a ser feito é este aqui, ó. Z crítico ao quadrado vezes P vezes Q vezes N, tá? Z crítico é aquele valor ali do percentual de confiança que eu quero ter e eu vou procurar na tabelinha. Tá? O P e o Q são os valores a serem considerados de pesquisas anteriores. E o N, o tamanho da minha população. Se a minha população é menor do que 100 mil, eu pego o valor, o tamanho da minha população e jogo aqui como N. Aí aqui, E elevado ao quadrado, esse E aqui é o erro, tá? Então o erro 5%, tu vai usar 0,05, tá? Sempre o percentual escrito em parte decimal. Vezes o tamanho da população menos 1, estão lembrados? Sempre quando eu calcular a amostra é menos 1, mais o Z crítico de novo ao quadrado, vezes P vezes Q. Ele duas vezes a mesma coisa. Vezes P vezes Q. Ok? Essa é a fórmula. Bom, então vamos aplicar essa fórmula. Vamos ver um exemplo dessa fórmula. O que eu tenho ali? Um exemplo que eu coloquei, ó. Determinar o tamanho da amostra para analisar a questão do gradeamento do Parque da Redenção entre os moradores do bairro Rio Branco. E daí eles me deram um número de moradores. O número de moradores é o meu N. Ele disse que o número de moradores daquele bairro é de 19.069. Ok. Considerando um nível de confiança. Então, quem é o teu nível de confiança? O teu nível de confiança é 95,44%. Esse teu nível de confiança vai te transpor ao valor do teu Z crítico. E tu vais procurar nessa tabelinha aqui em cima. Então, o teu Z crítico para 95,44 é 2. Ótimo. Aí, um erro de estimação, então o teu erro é de 5%. Tu vais utilizar 0,05. Certo? Não há prévias a respeito não há prévias a respeito disso. Então, quer dizer, não foi feita nenhuma pesquisa anterior. Se não foi feita nenhuma pesquisa anterior, eu vou levar em consideração que o meu P é de 50%, então eu vou utilizar 0,5 para P, e o meu Q também é de 50%, tá? 0,5. Eu fico ali na indecisão, ponho 50% para cada lado para não alterar o cálculo aqui, certo? Na neutralidade aqui, então. Ok, vou transpor todos esses valores para cá e vou ver qual vai ser o número da minha amostra. Quantas pessoas eu tenho que pegar para fazer este levantamento, tá? Então, quantas pessoas eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que ir lá e questionar. Você gostaria que a gente colocasse grade em voltas do parque, sim ou não? Bom, o N vai ser o Z crítico, 2. 2 ao quadrado, vezes P, que é 0,5, vezes Q, que é 0,5, vezes 19.069. Tudo isso aqui dividido por
o erro ao quadrado, quem é o meu erro? 0,05 elevado ao quadrado, n, que é esse número aqui, ó, menos 1. Alguns de vocês devem estar pensando assim, mas que piada, para que colocar esse menos 1 aqui? Nem vai fazer diferença. Faz uma diferença bárbara esse menos 1, tá? Tem que colocar. E daí, mais o z crítico ao quadrado, que é 2, vezes 0,5, vezes 0,5. Ok? Então tá. Essa parte aqui, ó, vai dar 4. 4 vezes 0,52, vezes 0,51, vezes 19.069, vai dar 19.069. Dividido por... Bom, agora eu tenho que ver essa outra parte aqui. O erro ao quadrado, vou fazer aqui, peguei minha calculadora, 0,05 elevado ao quadrado, vezes 1968, porque eu já subtraí um ali, né? Isso aqui vai dar quanto? 47,67. Mais, isso aqui vai dar 1. Então, tem 19.069 divididos por 48,67. O resultado disso vai ser 391,80. Bom, como estou falando de tamanho da população, eu devo arredondar esse número para o maior inteiro, para o próximo inteiro. Quem é o próximo inteiro? 392. Essa é a quantidade de pessoas que eu devo abordar para fazer meu levantamento. Conseguiram entender aqui ou alguém ficou com alguma dúvida, gente? Tá. Bom, isso se eu tivesse numa população que é dita finita, né? Porque ela é menor do que 100 mil. Ok. E se ela fosse maior do que 100 mil, qual seria a fórmula? A fórmula para a população infinita é bem menor do que essa. Então, posso apagar aqui ou alguém quer tirar um print, alguma coisa assim? Vou passar um alquinho aqui para sair mais rápido. Professora, Sim. o que é o Z ali mesmo? A senhora falou, mas eu não peguei. O Z crítico é o valor que tu vai ter através do teu nível de confiança. Então, ali naquele enunciado, tu tá aí com a folhinha ou tu quer que eu compartilhe a tela com o exercício? Não, eu tô com o documento aberto aqui no computador. Tá, então lá no final da página 4 vai estar escrito assim, ó, naquele exemplo, ó. Depois do parênteses que diz o número de moradores, está escrito assim, ó, considerando um nível de confiança de 95,44%. Achou isso? Achou? Sim, achei. Tá. Se o teu nível de confiança é de 95,44%, olha essa tabela. Aqui está o nível de confiança e aqui, ó, e aqui está o Z crítico que tu vai usar relacionado com o nível de confiança. Então, aquele 2 do ZC que tu perguntou é o valor do Z crítico. Achou agora? Aham, achei aqui. Beleza. Beleza, então. Então, vamos lá. Para uma amostra, então, que tu vai ter um universo
infinito. Um universo infinito significa que essa tua população é maior do que 100 mil. Certo? A fórmula é muito mais simples do que a anterior. N vai ser o valor do Z crítico elevado ao quadrado, tá? Vezes P vezes Q, dividido pelo erro elevado ao quadrado. Essa é a fórmula. Muito mais simples do que a anterior, concordam? Então, vou fazer agora o mesmo levantamento, só que ao invés de pesquisar os moradores daquele bairro, eu vou pesquisar a cidade inteira de Porto Alegre. Então, parti agora que a população não é mais os 19 mil, é de toda a cidade de Porto Alegre, que é quase 1,5 milhão de habitantes, certo? Se ela é quase 1,5 milhão de habitantes, ela é maior do que 100 mil. Logo, a minha população se torna o quê? Um universo infinito. Se ela é um universo infinito, eu preciso apenas destes dados aqui, certo? Então, se eu quero continuar com a mesma margem de confiança, e a minha margem de confiança do anterior era de 90... Professora, a margem de confiança é sempre esses valores exatos aí, ou tem valor quebrado também? Eu vi aqui na tabela aqui 68, 90, 95. Tem outros valores, tipo 98 não tem na tabela. Não, a tabela, ela pode... Eu só coloco nessa tabela alguns valores, tá? Isso a gente comentou na última aula. Aqui é só alguns valores que eu pego para botar essa tabela para vocês. Mas se tu quiseres, tu digita lá no Deus Google, tabela do nível de confiança. E daí vem percentual quebrado de todos os valores que tu queiras. Eu coloquei Tá, beleza. para não encher com valores grandes, entendeu? O mais usual ali é 95%, 95,44% é bom porque tu trabalha com um número inteiro, que é o número 2, como um Z crítico, mas ele sofre qualquer tipo de variação, tá certo? Tá, ok. Beleza. Então tá, então eu continuo com esse percentual de confiança de 95,44, que vai me dar um Z crítico de 2, que é um número legal de trabalhar dentro de uma fórmula por ser inteiro, eu não preciso trabalhar com um número quebradinho, né? E daí, a minha margem de erro continua sendo de 5%, porque é baseado no exercício anterior, então eu vou trabalhar com 0,05, certo? Como não foi feita nenhuma pesquisa anterior, o meu P é de 50%, isso vai me dar um 0,5, e o meu Q de 50% também, que me dá um 0,5. Certinho? Tá. Vou aplicar a fórmula. N é o Z crítico ao quadrado, que é 2 ao quadrado, vezes 0,5, vezes 0,5. Isso dividido pelo erro, que é 0,05 elevado ao quadrado. Olha isso aqui, vai dar 1 dividido por 0,0025 lá, né? É isso aqui. 400. Obrigada. 400 cravados? Cravados. 400 cravados. Então, observem que, quando eu estava trabalhando apenas com um bairro, e eu tinha 19 mil e alguma coisa de habitantes, eu tive um valor de 300 e pouco. Né? E agora que eu estou trabalhando com uma população de 1 milhão e 400, 400. Quer dizer, a diferença em proporção a 19 mil para 1 milhão e 400, em relação a 360 e poucos para 400, é mínima, né? Vocês conseguem enxergar isso? Por isso que é muito difícil você ser escolhido para responder uma pesquisa dessa de âmbito nacional, por exemplo. Concordam?
Eu quero que vocês abram o microfone agora, porque eu vou precisar conversar com vocês e eu quero que vocês me respondam, tá? Então, assim, vamos começar a interagir aí. Olha só, eu tenho que pegar, então, em Porto Alegre, para saber se é importante, se a população almeja cercar um tal do parque ou não, 400 pessoas. Aonde vocês acham que eu devo fazer esse levantamento? Para que eu pegue todo tipo de população. Quero ouvi-los. Acho que tem vários bairros diferentes, né? Eu acho que tem que ser meio proporcional, né? Os bairros mais próximos, mais pessoas, que são os que utilizam mais. Os bairros mais afastados, uma proporção um pouco menor. Tá. Quem falou foi quem? Kleber? Eu falei agora. Tá. E antes, quem foi que falou? Foi o Max. Mas eu acho que nem devia fazer em Porto Alegre, devia fazer só no bairro, se é uma praça de bairro, assim, vamos dizer. Vamos imaginar que seja o Parque da Redenção, colega. Ah, não. O Parque da Redenção é utilizado até por fora de Porto Alegre, eu acho, né? Sim, por isso que eu acho que Está tem que ser falando meio... de um espaço muito público, como se fosse a Orla do Guaíba, por exemplo. Aqui todo mundo vai, ou todo mundo ia. Agora não devem mais ir, mas continuam indo. Tá? Então, assim, Parque da Redenção, Orla do Guaíba, Parque do Harmonia, 20 de setembro. Como é que eu vou pegar esses 400 caras aqui? Só quem está mais próximo do parque, só quem está mais próximo da orla, maior proporção para quem está mais próximo, ou todo mundo de Porto Alegre tem direito de opinar? Como é que eu vou fazer isso? Mas também tem bairro que tem mais habitantes também que outros, né? Tem uns que tem bem pouco. Tá. Então, assim, ó, gente, sabe qual é? Tem uma palavrinha mágica para isso. Amostra estratificada. Estratificação. Essa é a palavrinha mágica. Não é pegar as pessoas que moram mais próximo, porque eventualmente as pessoas que moram mais próximo nem vão naquele lugar, vão em outros lugares. E não significa que o cara que mora mais distante não tem o direito de opinar, uma vez que a gente está falando de uma coisa pública e o dinheiro do imposto dele também serve para a conservação desse local. Então, ele também tem o direito de opinar. Logo, eu tenho que pegar o seguinte, eu tenho que pegar essas 400 pessoas que estão aqui e eu tenho que estratificar por bairros ou por região. Então, eu posso setorizar isso. Pegar 4 regiões de Porto Alegre. Região Centro, região Leste, região Norte, região Sul. Vejo a população dessas 4 regiões e faço percentual para isso. Dentro dessas regiões, eu tenho que me cercar da população feminina e da população masculina, porque a gente sabe que a diferença de sexo também existe uma diferença de pensamento. Então, qual o percentual de mulheres em tais zonas e dividir isso proporcionalmente, certo? Depois disso, eu ainda tenho que estratificar por nível socioeconômico. Tal região, nível socioeconômico, qual o percentual de cada socioeconômico de cada um deles. Então, essa estratificação vai acabar me indicando pessoas com características muito definidas para que eu pegue as minhas 400 pessoas. Às vezes, já não aconteceu com vocês estão na rua e vem um cara e ele está com uma planilha fazendo uma pesquisa e ele pesquisou uma pessoa que estava na tua frente. Diz, esse cara vai me parar. E tu passa por ele e ele nem te olha. E pega um cara que vem atrás. Não é porque tu é bonito demais. Não é porque tu é feio demais. Não é porque tu estava vestido com vermelho ou com azul. Significa... Ele tinha alguma coisa contra mim, eu acho. Hã? Ele tinha alguma coisa contra mim, eu acho que ele não quis me parar. Talvez, né, Marcelo? Claro que não. É porque ele já olhou para ti e já viu que tu não tem as características. Talvez seja a faixa etária, talvez ele olhou pela tua roupa e diga que tu não tem a condição socioeconômica que ele quer. Ele queria uma pessoa com uma condição socioeconômica menor do que a tua ou maior do que a tua, sabe? Então, tudo isso é relevante. Então, além de saber quantos tu quer, depois dessa quantidade, tu tem que fazer uma estratificação disso. Entendido? Então, a coisa é bem complicada. E coletar uma amostra, gente, é o fundamental, o alicerce para uma pesquisa.
se a tua amostra é bem coletada, tu realmente vai ter o retorno mais correto e mais fiel possível daquilo que tu estás perguntando. E isso é de suma importância, certinho? Conseguiram entender? Sim, com certeza. Vou dar um exemplo assim, ó, claríssimo para vocês, que vocês vão ver. Quer ver? Claro. Assim, o pessoal ali, eu me lembro que teve uma época que eu morava no centro de Porto Alegre. Eu morei na Duque de Caxias, tá? Então, lá na época que eu morava na Duque de Caxias, uma coisa que me incomodava demais era a época de carnaval. Raramente eu passava o carnaval em Porto Alegre, porque o carnaval era feito ali na perimetral, sabe? Então, a gente não conseguia dormir a noite inteira e todo o acesso ao centro era cercado, porque ninguém conseguia chegar no centro, porque tinha que todas as escolas de samba irem para lá. E eu sou uma pessoa que eu adoro carnaval, mas aquilo me irritava profundamente. Então, se fossem perguntar para o pessoal daquela região, só para o pessoal daquela região, o que eles achavam do carnaval ser ali, todos nós iríamos dizer que a gente não gostaria que o carnaval fosse ali. Tá? Então leva lá para o Porto Seco. Foi o que acabou ocorrendo depois de um certo tempo. E daí as escolas de samba também não gostaram muito, porque é muito distante de todas as escolas de samba para levar os carros alegóricos, levar o pessoal até o Porto Seco para fazer o tal do carnaval. Mas daí, num total, a porcentagem só do teu bairro não vai contar muito, né? Vai ser... Pois é, mas seria uma pesquisa tendenciosa, tu concorda? Se eu pegar só o pessoal do bairro, eu tenho a pesquisa, eu consigo 400 moradores, e só que eu fiz a pesquisa ser extremamente tendenciosa. Quer ver? Daí eu consigo manipular os dados. Aí chega numa questão, como é que as pesquisas são manipuladas? As pesquisas são manipuladas, não é porque elas sejam feitas e alguém inventou aquele número, não. Tu consegue manipular aqui, ó, na hora de pegar a tua amostra. Quer ver? Simples. Eu quero achar um pessoal que seja de extrema esquerda em Porto Alegre. Para onde é que eu vou achar esse pessoal de extrema esquerda? Cidade Baixa. Eu vou qualquer bar da Cidade Baixa e vou encontrar pessoal de esquerda lá, muito mais do que o pessoal de extrema direita. Certo? Se eu quiser, então, se eu quero fazer um levantamento de como é que é a política em Porto Alegre, se as pessoas são mais de esquerda ou mais de direita, e eu quero fazer um levantamento tendencioso, eu vou para a Cidade Baixa. Agora eu quero fazer tendencioso para o outro lado, eu quero extrema direita. Eu vou para o bairro Moinhos de Vento. Eu vou para a Calçada da Fama à noite. Conseguiram entender? Então, aonde eu pego a amostra? Com quem eu pego a amostra? Isso vai ser de extrema relevância para mim ter correto ou incorretamente os dados que eu quero obter. Fui clara? Sim, foi claro. Vocês conseguiram entender o que eu disse? Sem tendência de partido político, ou esquerda ou direita. Tá? Usei os dois exemplos aqui, certo? Por quê? Porque a gente consegue manipular as coisas. Basta a gente querer manipular as coisas. Então, assim, ó, os números não mentem. Não mentem jamais. Eu tenho que fazer o quê? Correto. Eu tenho que fazer o correto. Eu tenho que estratificar corretamente a minha amostra, para que eu tenha realmente uma representação correta daquilo que eu estou pesquisando. Certo? Outra coisa, por exemplo, eu quero saber qual a incidência das pessoas, eu estou dizendo assim, ó, ultimamente as pessoas estão muito mais vegetarianas ou veganas em Porto Alegre, tá? Aí eu faço uma pesquisa em âmbito